Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo sobre comunicação aqui no canal. Cara, esse cara deve gostar muito de falar sobre comunicação, né? Todo vídeo ele fala sobre comunicação, é impressionante. Hoje o tema é como um comunicador ter um senso na hora de se comunicar. O que é ter um senso na hora de se comunicar? É saber se o que eu tô falando tá sendo relevante para as pessoas ou tá fazendo o dia delas ser totalmente pior se eu não estivesse falando. Por incrível que pareça, existem pessoas que se comunicam, mas não escutam. E eu não tô falando só de escutar, de ouvir, de prestar atenção, mas não tem a precisão de saber como a pessoa do outro lado ou as pessoas do outro lado estão interpretando aquilo. Vou dar um exemplo muito claro que me fez ter ideia para gravar esse vídeo. Eu estava numa aula e o professor estava falando, sabe aquelas aulas chatas, tensas, que você passa tipo do início ao fim sem poder olhar para o lado porque o professor fica bravo, mas a comunicação dele é totalmente fraca, uma entonação sempre mesma, sempre com aquela voz parece que cansada, parece que sem entusiasmo para falar, e a falta da precisão para entender isso. Ok, o professor não precisa ser um expert em comunicação, mas ele precisa ser um bom comunicador. Porque, vamos lá, como é que eu vou passar minha ideia de uma forma clara e objetiva se eu não sei fazer isso? E como eu vou me considerar um bom professor se eu não tenho essa capacidade de de descomplicar ideias complexas para poder explicar? Como é que eu vou falar que eu sou um bom professor se eu não consigo fazer isso? Concorda que a matemática, a química, a biologia, qualquer que seja a matéria, fica mais difícil se o professor não tem essa habilidade? Foi essa ideia, estar nessa aula me fez pensar sobre isso. O quão importante é um comunicador ter o senso de entender se a pessoa do outro lado está conseguindo compreender ou não. Se a pessoa do outro lado está realmente prestando atenção ou não. Porque, ok, existem alunos que sim, não querem estudar. Existem alunos que sim, são mais, tipo, meio dane-se e tal, e não tô ligando muito. Mas existem alunos que realmente têm interesse em aprender. Mas se esses alunos que têm interesse em aprender estão dispersos com a sua explicação, esses alunos que estão dispostos a aprender estão, tipo, aéreos, ou prestando atenção em coisas que não tem nada a ver, ou, tipo, fingindo que estão entendendo, será que o problema está no aluno? Será que a comunicação está sendo efetiva? Será que essa comunicação está sendo realmente clara? Se não está, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar essa comunicação? Será que é meu tom de voz? Será que a forma como eu apresento o tema? Será que eles não se sentem muito distantes do tema? Tipo, poxa, eu estou apresentando algo, sendo que as pessoas estão totalmente dispersas. Será que eu estou falando para as pessoas certas? Será que eu estou falando da forma correta com o meio que eu estou inserido? Tudo isso um comunicador tem que saber, tem que prestar atenção. Eu não posso vir aqui fazer um vídeo super técnico, super... Não, porque a linguagem corporal, da forma que a gente percebe e tal, e não sei o que. Sendo que, cara, eu não tô aqui para dar uma aula excepcional. Eu tô aqui para explicar um tema. Eu tô aqui para apresentar um problema e tentar apresentar a solução. Eu não tô falando também que eu sou detentor da verdade. Pode ser que tudo que eu fale aqui seja irrelevante para certas pessoas, mas também possa ser relevante para outras. A vida sempre tem isso. A gente nunca tem uma certeza absoluta na vida, mas a gente tem crenças, a gente tem vontades, a gente tem desejos. O meu desejo é que eu passe da forma clara e objetiva o que eu quero falar, e que eu enfatize o problema e consiga, nem que dar a solução, mas consiga fazer pessoas pensarem sobre uma possível solução. Eu acredito que isso já é um avanço. Então vamos lá. Um exemplo muito claro que a gente pode ter é quando a gente apresenta um trabalho na escola. Eu acredito que todo mundo aqui já teve sua fase de apresentar um trabalho na escola, né? Mesmo que você seja maior de idade, já tenha saído da escola, etc. Ou faculdade, tanto faz. Quando a gente apresenta um trabalho, a gente não pode ter a timidez. Também isso vem de outros campos da comunicação e de como a gente se expressa. Mas vou falar sobre o campo específico de entender o outro, de perceber o outro.
quando a gente apresenta um trabalho, a gente tem que observar como as pessoas estão olhando pra gente. Se a pessoa tá assim, ela não tá prestando atenção em ti. Se a linguagem corporal dela não tá voltada pra onde tu tá apresentando, ela não tá prestando atenção em ti. Ou seja, naquele momento ali, independente do que tu esteja fazendo, seja bom ou ruim, para aquela pessoa aquilo não tá sendo relevante. Eu não tô dizendo que tu tá sendo ruim comunicador ou um bom comunicador. Não tem a ver com isso. Tem a ver com que a pessoa não tá prestando atenção. Isso é um fato. Você tem que analisar. É um fato. Agora, por quê? Será que aquela pessoa realmente não tem interesse no que eu tô falando? Possa ser. Pode ser que seja isso. Ou será que aquela pessoa não tá interessada porque eu tô falando de tal maneira, mas quando eu falo de outro jeito, ela se interessa? Isso é padrão. Um bom comunicador tem que saber ler padrões de comportamento. Saber totalmente ler padrões de comportamento. Pô, quando eu falo de tal forma, quando eu dou tal exemplo, aquela pessoa presta atenção. Opa, então eu vou usar mais esses exemplos para ela prestar mais atenção em mim. Eu quero que ela entenda o que eu tô falando. Então eu vou usar esses exemplos. Bom, a aula em específico, eu vou desabafar um pouco também. A aula em específico era biologia celular. Biologia celular, cá entre nós, é chato pra cacete. Bagulho de mitocôndria, modéstia à parte e exclusivamente falando, né? Pra mim é muito chato. Mitocôndria, membrana celular, núcleo, eucarionte, procarionte, carioteca. Cara, essas coisas pra mim são muito chatas. São muito chatas. Pra mim, Vinícius, muito chatas. Aí o professor chega, não tem uma presença, um poder de fala, um poder de comunicar. Torna tudo mais difícil, torna tudo mais trevoso. A aula fica completamente mais chata. O professor fala com uma entonação tipo, não, porque isso aqui, tal, então isso aí, beleza, tal. Parece que, não é que ele tá com medo, mas parece que ele não tá com receio de falar, sabe? Cara, quando você se comunica, você tem que ser expressivo, você tem que ser expansivo. Ou não é muito ruim quando uma pessoa fala assim com você, não, porque eu fui lá, mas... mas... Agora, como é diferente? Não, eu fui lá sim, falei com fulano. Ele disse que tal. Não, tá errado isso. Sabe, é diferente quando uma pessoa é expressiva e quer se expressar. Agora, quando uma pessoa fala, parece que tá acuada, é nítido, pra mim, né, é nítido que aquela pessoa tem uma deficiência na comunicação. Tem uma deficiência, seja na clareza de passar sua mensagem, seja na forma como ela passa sua mensagem, seja no tom de voz que ela usa, seja na linguagem corporal, na expressão corporal que ela utiliza. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de entender padrões. Ou você não ficaria com medo se alguém viesse com as mãos para trás, te olhando meio assim, encapuzado à noite, numa rua escura. Você não ficaria com medo? Eu ficaria, ser humano, eu tenho emoções, eu ficaria com medo. Então, como a linguagem corporal não é importante? Como é que eu vou deixar isso de lado na hora de apresentar algo? Como que eu não vou prestar atenção na linguagem corporal das outras pessoas enquanto eu apresento? Tudo isso, um bom comunicador tem que prestar atenção. Então, e uma coisa também que eu falo, é que conversa, agora saindo um pouco do campo da comunicação, de falar em si, mas da conversa, que também é comunicação, conversa é quando a gente pergunta. Falar não é conversar. Falar é falar. Conversar é quando a gente questiona, quando a gente pergunta pro outro. Oi, tudo bem? A pessoa responde, oi, tudo, e com você? Isso é uma conversa. É uma conversa, seja rasa, seja profunda, não interessa. Mas exige perguntas. Eu pergunto, você me responde e me manda uma pergunta de volta. Se eu te pergunto, você me responde e não manda uma pergunta de volta, você não quer conversar. Se eu pergunto, você manda uma resposta e manda uma pergunta, você quer conversar comigo. E a gente vai ter uma conversa. Quando a gente só fala, não existe conversa. Existe um fala e outro fala. Não existe conversa ali. Não existe um diálogo. Para mim, conversa exige perguntas. E por que eu enfatizo isso? Uma conversa exige perguntas. O que isso tem a ver com o tema? Porque quando a gente pergunta, a gente tira o holofote da gente. A gente tira o senso de importância gigante que a gente dá para nós mesmos ali na pergunta. A gente se interessa pelo outro. E é importante que você faça isso genuinamente. Não porque você quer algo que a pessoa tem. Claro que muita gente faz porque quer algo que a pessoa tem. Mas tente exercitar, fazer de uma forma genuína. Você vai perceber que essas conversas vão ficar muito mais fluidas. E conversas, não falas. Entende?
Bom, então tudo isso tá ligado também a gente não se sentir tão importante. A gente conseguir tirar o holofote de nós mesmos e colocar no outro, mesmo que por um momento, para entender se o que eu tô falando tá sendo relevante. Para eu não gastar saliva, energia, voz, garganta à toa. Entende? É o senso de um bom comunicador que ele precisa ter. Precisa ter para ser um bom comunicador. Não existe eu dar uma palestra de 2 horas, sendo que tem gente assim, ó, na palestra. Ou eu vou ter que voltar pra casa fazer... Eu apresentando, falando muito lá na frente. Pô, eu vou voltar pra casa, minha mulher vai falar isso, aquilo. Poxa, não, amanhã eu tenho uma reunião e tal. A pessoa tá totalmente desconectada do que eu tô falando. Compreende? Então, preste atenção nisso. Preste atenção quando você for conversar com a próxima pessoa que você for falar, independente de quem seja. Preste atenção como ela se comporta. Preste atenção se a linguagem corporal dela tá voltada pra você. Preste atenção se ela presta atenção em você. E faça perguntas, se for uma conversa. E se for uma explicação, analise como as pessoas estão. Tenha precisão na hora de analisar as pessoas. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que tenha ficado muito claro a minha comunicação. Espero que tenha sido relevante. Deixe seu comentário, deixe seu like, por favor, é muito importante. E tamo junto, até o próximo vídeo.